É sobre isso que eu vou começar a perguntar para o Gustavo Menon, professor de Relações Internacionais. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Gustavo, você me fala você me conta algo muito importante da nossa relação comum que eu tendo a duvidar. Para mim é importante que você me mostre que é verdade o que você diz, e para você, você também vai tentar me convencer de algo. Só que quem está desconfiando de você sou eu. Eu digo, ó, Gustavo, é o seguinte, tudo bem, mas por favor, me mostra aqui algum dado para você me provar que você está me dizendo a verdade. Quando eu peço isso para o Gustavo, eu preciso dar um tempo, eu preciso dar um prazo mínimo ou máximo, mas um prazo para que o Gustavo apresente esses dados. Fazendo aqui a relação entre Leonardo e Gustavo e uma relação entre Brasil e Venezuela, é preciso que você tenha um prazo, Gustavo, porque senão Maduro pode terminar o mandato, esse mandato, sem apresentar essas atas. E o governo Lula vai dizer, não, tudo bem, apresenta os dados, apresenta os dados. A impressão que eu tenho, Gustavo, e agradecendo aqui mais uma vez a sua presença aqui, é que o governo Lula está empurrando com a barriga essa situação. Olá, Léo, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Prazer novamente falar com os amigos e amigas do SBT News. Sem dúvidas, o impasse permanece, Léo. Do ponto de vista das articulações da diplomacia brasileira, por parte do MRE, o Ministério das Relações Exteriores, a atuação do Itamaraty na figura do atual ministro Mauro Vieira, também na atuação do assessor especial à presidência da República, o embaixador Celso Amorim, perceba que há a protelação desse debate e, no meu sentir, Léo, isso vai longe ainda, esse debate sobre a apresentação das atas, o prazo para publicização desses dados, já que não sabemos como é que foi a votação de forma pormenorizada, de forma detalhada em cada uma das províncias na Venezuela. O governo venezuelano alega que houve um ataque cibernético, judicializou exatamente esse pleito eleitoral e a oposição, por sua vez, como se sabe, vem, de certa forma, rechaçando o anúncio por parte do Conselho Nacional Eleitoral na Venezuela, que exatamente legitimou, que fez um anúncio em relação à vitória do atual presidente Nicolás Maduro. A situação brasileira, Léo, é muito sensível, extremamente delicada, uma vez que há uma divisão, até do ponto de vista geopolítico, no sentido de equacionar esse impasse. Há alguns atores que apontam exatamente para a eleição da oposição na Venezuela, e há outros atores que chancelam exatamente a eleição de Nicolás Maduro. É o caso, por exemplo, de China, é o caso de Rússia, entre outros atores no sistema internacional. A posição brasileira, como você bem destacou, Léo, é essa posição de prudência, mas não se sabe até quando o governo brasileiro permanecerá exatamente cobrando essas atas. Há um alinhamento do Brasil com o governo colombiano, do atual presidente Gustavo Petro, há também um alinhamento com o governo mexicano e, obviamente, que o posicionamento do Itamaraty tenta seguir fielmente em linha com aquilo que está previsto e consubstanciado no artigo 4º da Constituição Federal Brasileira de 1988, que chancela, entre outros princípios de atuação da política externa brasileira, exatamente a não ingerência em assuntos domésticos, seguindo fielmente o princípio da autodeterminação dos povos e uma busca pacífica para a solução
e resolução dessas controvérsias. Sem dúvidas, Léo, acredito que esse impasse deve permanecer não só nos próximos dias, mas também nos próximos meses, já que não há um entendimento pacífico entre os setores chavistas e entre os setores da oposição em termos da equação desse pleito eleitoral. Professor, a impressão que eu tenho é que tem uma tentativa de palavras e de narrativas em relação a esse caso. Porque o que o Celso Amorim e o Lula estão dizendo é o seguinte: eu não vou reconhecer se as atas não forem entregues. Tudo bem, a gente já tem aí quantos dias? Vai completar aí, já se passaram 15 dias, vamos completar aí mais de 21 dias já, quase 21 dias essa eleição. Daqui a pouco se completa um mês dessa eleição na Venezuela. Na prática, um observador olhando esse cenário dos movimentos diplomáticos brasileiros e pelas frases do presidente Lula, poderia muito bem dizer que o Brasil não reconheceu a eleição venezuelana. Porque se está se tratando no verbo no futuro, eu não vou reconhecer essa eleição se não tem ata. Nesse meio tempo, né, nesse intervalo de tempo onde estamos hoje, o Brasil, na prática, não reconheceu. Só que fica um jogo de palavras do governo federal e da diplomacia brasileira como se esse tempo passado da eleição até agora, sem as atas, ainda é um tempo que se espera um futuro. Eu acho tudo isso, falando aqui, pensando no que eu mesmo estou debatendo aqui com o senhor, eu estou achando que é uma maluquice do ponto de vista de narrativa e de tentar jogar com palavras. Nessa declaração, na visita do Celso Amorim hoje no Congresso, ele também disse que não partiu do governo brasileiro a ideia de novas eleições na Venezuela, de uma espécie de segundo turno entre Maduro e oposição. Algo que foi defendido por Biden hoje, disse, olha, tem que ter novas eleições na Venezuela. O que poderia também ser uma solução para o próprio Maduro, né? Afinal de contas, você pode jogar de novo, né? Porque para muita gente, e eu me incluo dentro desse grupo, apesar de todas as ressalvas que a gente pode ter, Maduro não ganhou essa eleição. Maduro não ganhou essa eleição, porque senão já teria apresentado as atas, já teria deixado claro ali. E muita gente tem defendido isso. Outras pessoas dizem, não, eu não sei. Não, mas se você não sabe, tem que ter as atas ali. Mas vamos dizer que Maduro não tenha efetivamente ganhado essa eleição, não consiga apresentar atas, seria uma saída para ele. Ele não quer fazer isso, talvez porque saiba que pode vir a perder de novo nessa segunda eleição, até porque cada vez mais ele se isola mais nesses movimentos. Pergunto ao senhor, essa proposta de novas eleições na Venezuela, elas são factíveis, elas podem de fato vir a acontecer? Ou Maduro, pelo que o senhor estuda o regime, pelo que o senhor estuda desse personagem, não vai admitir uma nova eleições e vai tentar ganhar na força esse mandato? Léo, definitivamente essa hipótese está fora de cogitação. Em primeiro lugar, até por ser uma proposta anticonstitucional. A título de referência, se nós percorrermos a atual Constituição venezuelana, chamada Constituição Bolivariana, datada de 1999, não há previsão no texto constitucional em relação a uma equação desse impasse em termos da viabilização de um segundo turno. Esse é um primeiro ponto. Esse debate foi ventilado por certos atores no Brasil, também nos Estados Unidos. O atual presidente Joe Biden chegou a sondar essa possibilidade, mas perceba que não há consenso, tanto entre os setores chavistas, bem como na oposição,
para a realização de um novo pleito. A pergunta que fica é o que aconteceu em termos do processamento desses votos a partir, então, da mobilização da sociedade venezuelana naquele domingo, já que no dia da eleição tivemos uma eleição com a presença da sociedade civil na Venezuela se mobilizando de forma massiva e de forma pacífica. Os atos violentos que ocorreram foram observados no momento pós exatamente esse processar das atas, o anúncio por parte do Conselho Nacional Eleitoral. Acredito que essa hipótese, essa proposta de um segundo turno, uma nova eleição, além de ser inconstitucional, seguindo fielmente as regras do jogo, estão postas exatamente na atual Constituição venezuelana, extrapola também essas atividades, esse entendimento político de ambos os lados. Nem Maduro, tampouco a oposição, vão querer viabilizar uma nova campanha no sentido, então, de correr mais riscos e de escalar essas tensões que já estão em curso na Venezuela, Léo. Acho que isso é importante, já que muitas vidas estão em risco e, sobretudo, nessa escalada de tensões, como que a atual posição do governo brasileiro tenta ser essa posição até contraditória, muitas vezes, mas seguindo exatamente a busca pela paz e de um entendimento de ambos os lados. Importante para que a gente também não fique avaliando o tempo todo, né, professor Gustavo Menon, que essa possibilidade ela pode vir a existir de novas eleições. Professor de Relações Internacionais Gustavo Menon, sempre muito gentil com a gente, com tempo e com explicações claras, concisas sobre essa questão da Venezuela. Um forte abraço para o senhor, muito boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, Léo. Sempre um prazer, uma honra falar com todos os telespectadores do SBT News e estamos acompanhando exatamente os próximos passos, as próximas medidas que envolvem esse impasse venezuelano. Uma das saídas que podem ser sinalizadas trata-se de um dispositivo legitimado na atual Constituição, que é o referendo revogatório. Talvez por aí o governo brasileiro e os setores da oposição e da situação na Venezuela possam operacionalizar um novo acordo aos moldes do Acordo de Barbados datado do ano de 2020. Professor Gustavo, eu não consigo me despedir sem o senhor dar mais detalhes sobre essa questão. Do que se trata exatamente? O referendo revogatório trata-se de um dispositivo, de um mecanismo previsto na atual Constituição venezuelana de 1999, onde o presidente ele passa por esse crivo da população, onde a população, então, vota, vai às urnas no sentido de legitimar ou não um atual mandato. Mas isso seria algo a ser pensado em sinergia com a atuação da oposição. Não sei se a oposição se colocará favorável a um referendo revogatório, já que não reconhece, por exemplo, a vitória de Maduro. Então, o referendo revogatório é um instrumento previsto nesse novo texto constitucional da virada do século XX para o início do século XXI, nessa virada do milênio, onde Hugo Chávez teve um papel fundamental na aprovação desse novo texto constitucional, onde a população acaba ratificando ou não as ações do governo por intermédio desse referendo revogatório. Muito bem. Agora sim, Gustavo Menon, professor, muito obrigado, forte abraço, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Léo, estou sempre à disposição. Bom trabalho a todos os amigos e amigas do SBT News.